começo. Eu estava olhando ali, sentado e prestando atenção aqui, e eu vou encerrar essa campanha hoje, e isso é um privilégio, porque eu olho para dentro desses homens que estão ali, pastor Carlos, pastor Almiro, pastor Agileu, presbítero Juliano, e é uma dádiva muito grande de Deus você poder fazer parte disso, né? De você poder estar ministrando. Eu sempre costumo dizer, eu não sei o que é mais difícil, se é abrir a campanha ou se é fechar a campanha. Mas eu confesso que fechar é melhor do que abrir, porque você vai pegando um pouquinho que cada um foi ministrando, e Deus vai falando. E eu, como a minha esposa disse aqui, parece que eu estou numa fiação com Deus, e eu orando a Deus, falei: Senhor, é muito difícil, é muito complicado pregar sobre tema. Quando te dá o tema livre, você escolhe, você vai orar a Deus e Deus fala com você. Não que Deus não fale ali, mas o Senhor falou assim: busca. Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Falar de busca, eu creio que vocês aprenderam ao longo desse mês aqui, tanto que foi falado de busca, eu creio que vocês vão sair daqui com um aprendizado muito grande. Eu creio que você que ouviu aí o pastor Carlos, que foi a única ministração que eu não ouvi porque eu estava meio gripado, mas do pastor Almiro até o presbítero Juliano eu aprendi muito. E hoje eu vou tomar a liberdade de dizer que eu vou pregar para mim, e que vocês vão apenas ser os ouvintes, mas eu quero que você também receba aquilo que o Senhor falou comigo. Porque quando se fala de busca, normalmente o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de buscar a Deus. O ser humano, eu costumo dizer que existem duas formas de buscar a Deus: ou pela dor ou pela gratidão. E é sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite, no nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero ler o tema ali, que está baseado no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não vou entrar nesse texto, porque o Senhor me deu dois textos, mas se você olhar para esse profeta Jeremias, na verdade Jeremias, ele vem de uma família sacerdotal. O seu pai, talvez os seus avós eram sacerdotes, mas a busca dele, a intimidade dele, o relacionamento dele, o comportamento dele, a entrega dele, fez com que Deus o chamasse como profeta. E ele vai profetizar num cenário complicado, ele vai profetizar num cenário difícil, mas Deus vai usá-lo como sempre usou cada um de nós. Eu disse aqui, eu até estava vindo essa semana, falei assim, não é do meu costume, mas eu falei assim, eu acho que hoje eu vou abrir a ministração com um louvor. E aí eu fiquei ouvindo louvores que falavam de busca. E aí quando eu cheguei na igreja agora, o João estava com um fundo do louvor que eu ia pedir para ele. Mas como ele já colocou esse louvor, né, até a minha esposa está dando risada porque ela viu falando isso, ouvindo esse louvor, é confirmação de Deus naquilo que eu quero ministrar nessa noite. E eu quero falar aqui de dois exemplos de busca. Eu disse aqui que existe um exemplo de busca ou pela dor ou pela gratidão. E o Senhor me levou a dois textos. Eu queria que você, mesmo sentado, pudesse pegar a tua espada no Evangelho de João, no capítulo 5, e fique com ela aberta aí, porque tem algo muito importante dentro desse texto que eu quero compartilhar com vocês, o que o Senhor ministrou para mim. Porque desde janeiro você viu aqui que foi falado de crescimento, no mês de fevereiro foi falado de construção sobre a rocha, e esse mês está se falando de busca. Eu digo para você que para que eu e você possamos na presença de Deus ter crescimento e formação, nos formar, nos fortalecer na rocha que é Jesus Cristo, nós precisamos buscar. Não existe busca sem oração, não existe busca sem jejum, não existe busca sem entrega, sem renúncia. E quando se fala de renúncia, a renúncia a qual eu falo é quando você renuncia
as coisas da carne, aquilo que a carne, aquilo que o corpo deseja, porque é um conflito entre carne e espírito. Mas para que você possa entender o que é busca, nós precisamos ter renúncia. Como eu disse, muitas vezes a gente vem para buscar o Senhor através da dor. E quando o Senhor me levou nesse texto, no Evangelho de João, no capítulo 5, se você for estudar aí, a Bíblia diz que Jesus está chegando em Jerusalém, e lá tem um tanque, próximo a esse tanque, se você for ali para o versículo 3 do capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ali tem uma multidão do quê? De enfermos, uma multidão de cegos, uma multidão de paralíticos. O que esses homens estão fazendo nesse cenário? Buscando a Deus. Mas eles estão buscando a Deus pela dor deles, pelo sofrimento, pela aflição. Eles estão buscando a Deus porque eles querem uma cura, eles querem uma restauração. E muitas vezes nós buscamos a Deus por necessidade e não por gratidão. Muitas vezes nós buscamos a Deus porque nós necessitamos de alguma coisa, não porque nós somos gratos a Deus. Esses homens aqui, a Bíblia diz que eles estão ali porque há uma crença ou uma religiosidade que eles acreditam que quando a água se move, um anjo do Senhor desce ali e o primeiro que adentrar é curado. Entenda que a Bíblia não relata nenhum curado pelo agitamento da água. É uma crença, eles acreditam, eles acham que isso acontece. E Jesus, quando chega nesse ambiente, ele começa a observar aqueles enfermos, cego, paralítico. E talvez, olhando o cenário, uma pessoa chama a atenção de Jesus, que é o paralítico. Talvez não fosse o caso mais grave que estava ali, mas é o que chama a atenção de Jesus. E Jesus olhando para esses homens, porque cada um ali vai buscar alguma coisa. E eu creio que cada um de vocês nessa campanha vieram buscar alguma coisa de Deus. Vocês não vieram aqui só para ouvir os pregadores. Vocês vieram aqui porque vocês querem uma entrega. Vocês fizeram uma entrega, um propósito de receber da parte de Deus. Eu não sei se você conquistou o que você buscou nessa campanha. Talvez foi uma libertação, uma cura de alguém, talvez foi a tua vida espiritual mesmo, mas busque a Deus por gratidão e não por necessidade. Esses homens estavam buscando a Deus pelas suas necessidades, não por gratidão. O que me chama a atenção dentro desse texto é que esse paralítico, Jesus vai entrar numa conversa com ele, num diálogo com ele. E aqui eu preciso te chamar a tua atenção, porque eu quero te fazer uma pergunta, a mesma pergunta que Deus fez para mim. Olhe bem, por que eu pedi para que vocês ficassem observando o texto? Porque eu quero perguntar para vocês, e vocês não precisam responder para mim, mas responda para vocês. Dentro desse texto, que fala do paralítico, o que é que você vê, e você olha e diz, nossa, isto é extraordinário que aconteceu? O que dentro desse texto te chama a atenção, que você olha e diz, olha, é sobrenatural o que aconteceu? Você consegue identificar, olhando para esse contexto, o que te chama a atenção? O que você vai olhar e dizer assim, presbítero irmão Silvio, isso aqui, olha, foi top, foi sobrenatural de Deus? Talvez alguns de vocês vão olhar e vão dizer assim, irmão Silvio, o que me chama a atenção aqui é quando Jesus fala para ele, ei, pega o teu leito e vai para a sua casa. É extraordinário isso, irmão Silvio? É, porque o cara era paralítico. Talvez você vai dizer, irmão Silvio, o que me chama a atenção aqui é quando a Bíblia diz que num instante, no mesmo instante, ele foi curado. É extraordinário, pastor Almiro? É. Mas se você prestar atenção no texto, no contexto, não é isso. O que eu vejo aqui, o que Deus falou comigo, que é extraordinário, está no versículo 5. Deixa eu ver se aqui mesmo que eu estou enxergando.
no versículo 6, quando Jesus fala assim para ele: queres ser curado? Você talvez vai falar: presbítero irmão Silvio, se o cara é paralítico, ele andar não é maior do que a pergunta de Jesus? A impressão que dá é que Jesus aqui está brincando com o paralítico, porque o texto diz que ali tem cego, paralítico, coxo. Eles não estão ali para passar um domingo, eles estão ali porque a crença, o que eles acreditam é que quando a água é agitada, desce um anjo, eles são curados. Então eles estão atrás de uma cura, eles estão buscando uma cura. E Jesus vem e fala: quer ser curado? É como se você fosse numa pizzaria e alguém chegasse e perguntar: você quer comer uma pizza? Não, eu vim aqui passear, eu vim aqui passar tempo, eu vim aqui para me divertir. Não, eu vim comer pizza. Ou ir no lanche: você quer um lanche? Não, estava em casa de bobeira, não tinha nada para fazer, eu vim passar tempo aqui no lanche. Não parece ser uma pergunta sem noção? Mas não é. Sabe por quê, queridos? Sabe por que Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Porque muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos buscando. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Eu começo uma campanha, não termino. Eu começo um propósito, não termino. Eu começo uma campanha de jejum, não termino. Jesus não sabia que ele queria ser curado? Sabia. Assim como Deus sabia que quando Adão está escondido no paraíso, porque agora ele se percebeu que estava nu, você acha que Deus não sabia por que ele estava escondido? Mas Deus queria ouvir dele. Quando Caim matou Abel, você não acha que Deus sabia? E Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Eu não sou o guardador do meu irmão. Ele não sabia que esse paralítico queria ser curado? Mas o que ele queria que eu e você entendesse é que muitas vezes nós estamos buscando a Deus, mas nós não sabemos o que nós estamos buscando. Nós não sabemos. Que esse homem queria ser curado, Jesus sabia, mas o que Jesus quer que eu e você entendemos é por que nós estamos buscando a Deus. Porque nós precisamos conhecer a Deus. Quando você vai para o livro de 1 Crônica, no capítulo 28, no versículo 9, a Bíblia vai dizer lá que nós precisamos buscar de todo o coração, mas a Bíblia também diz que nós temos que buscar com disposição. Se nós estivermos dispostos a buscar a Deus, nós vamos encontrar. Mas nós precisamos entender por que nós estamos buscando a Deus. Você está nessa campanha buscando a Deus para quê? Por quê? Por onde? Por quê? Eu estava vindo para cá com a minha esposa, nós num assunto lá, ela disse que ela comentou com uma pessoa assim: falar que vai para a igreja, falar que ama Jesus é muito fácil, mas viver é difícil. Viver isso é difícil. Esses homens buscavam a Deus pelas suas necessidades, por uma cura, por causa do seu sofrimento. Eu não sei, essa campanha, o que você veio buscar a Deus? Por que você tem buscado a Deus? Porque a nossa busca para Deus tem que ser constante. E eu e você, nós precisamos entender qual é o grau de busca que nós temos com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos, além de conhecer a Deus, o servir de todo o coração. Porque quando você vai para o texto de Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele diz: olha, buscar de todo o teu coração. Mas o coração tem que estar limpo, o coração tem que estar na fiação com Ele. Buscar não é simplesmente dizer: vou entrar no propósito de oração aqui porque eu necessito de alguma coisa. E aí, o segundo exemplo que eu quero dar aqui, se você puder, acompanhe lá no livro, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 20. E aqui eu quero enfatizar algumas coisas com você. A Bíblia diz, se você estudar aí, pegar ali no primeiro versículo, que Maria Madalena, a Bíblia diz que de madrugada, ainda escuro, ela juntou um grupo de mulheres
e disse assim: vamos ao sepulcro onde o mestre está sepultado. Mas fazer o quê? Vamos lá ver se foi balsamado corretamente. Vamos pegar aqui os perfumes e vamos lá. E ela sai de madrugada, escuro, para buscar quem? Jesus morto. Jesus estava morto, na concepção, no pensamento dela. E aqui eu quero falar de gratidão, porque Maria Madalena, ela não está indo buscar Jesus vivo, ela está indo buscar Jesus morto, olhar, balsamar o corpo dele novamente, porque a Bíblia diz que quando ele foi morto na sexta-feira, quando tiraram o corpo dele da cruz, já era próximo das 6 horas, e José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, rapidamente fizeram o enterro de Jesus, corretamente. Enrolaram ele no lençol, colocaram o lenço dobrado sobre a cabeça dele e sepultaram ele. Mas quando essas mulheres saem, elas não pensam que lá existe uma pedra que fecha o sepulcro, uma pedra que levou praticamente 4 homens para colocá-la, e ela está indo. Por que eu quero pegar base no Evangelho de João? Porque João viu tudo o que aconteceu, desde a prisão de Jesus até a crucificação dele na cruz. Quando você vai para os outros evangelhos que relatam a ressurreição de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, eles se baseiam no que João falou. Deixa eu te dar um exemplo. Se alguém chegar aqui e falar assim para a pastora Neuza: pastora, eu ouvi dizer que o presbítero irmão Silva agiu dessa forma. Eu ouvi dizer. Mas se alguém chegar e dizer: pastora Neuza, ninguém me falou, eu vi o presbítero irmão Silva agir dessa forma. Há uma diferença entre ouvir dizer e ver. E João é um exemplo, pegar base nele, porque os outros se baseiam nele. E quando ele relata isso, ele não fala aqui de Joana, não fala de Salomé, não fala de outras mulheres. Os outros, Lucas, Mateus, Marcos falam. Então essa mulher, Maria Madalena, ela pega esse grupo de mulheres e ela lidera essas mulheres. E ela vai ao sepulcro, em busca de Jesus. A grande questão aqui, que ela está indo não por aquilo que ele pode oferecer a ela, porque na concepção dela, ele está morto, mas pela gratidão, por aquilo que Jesus foi na vida dela, por aquilo que Jesus fez na vida dela, pelos milagres que ela vivenciou, pelos milagres diários que Jesus fez na vida dela. Então ela está indo num modelo de gratidão. Eu preciso lá, eu preciso balsamar o corpo novamente, eu preciso cuidar, porque quando vivo cuidou de mim, quando vivo me atendeu às minhas necessidades. Então ela está indo buscar alguém pela gratidão, não buscar pelas suas necessidades, porque no pensamento dela ele está morto. Mas a Bíblia diz que quando elas chegam ao sepulcro, o sepulcro está aberto. Ela volta aos discípulos, encontra Pedro e João, e eles vêm, e juntamente com eles vêm correndo. Maria Madalena volta. João chega primeiro, olha, não entra. A Bíblia diz que Pedro chega, entra, olha lá o ambiente, vê realmente que o lençol que o enrolava está à parte, o lenço está dobrado, mas o corpo não está ali. E eles voltam para onde? Para casa, porque eles estão com medo, eles estavam escondidos. Tudo aquilo, e é interessante aqui, eu abro um parênteses para te dizer, porque Jesus nunca falou para os sacerdotes que ele iria ressuscitar. Ele disse por parábolas, mas os seus discípulos comentaram isso. E muitas vezes, quando nós buscamos a Deus, nós não lembramos das promessas de Deus, e o inimigo lembra. Porque quando Jesus é sepultado, os sacerdotes vão até Pilatos e dizem: olha, é o seguinte, nós ouvimos dizer que ele vai ressuscitar, mas a gente sabe, eles não acreditavam nisso. Mas para que isso, os discípulos vão lá e roubam o corpo e dizem que ele ressuscitou, coloca guardas lá. Nós não lembramos da promessa, mas o diabo lembra. Nós esquecemos, quando nós estamos buscando a Deus, das coisas que Deus fala conosco.
mas o inimigo não. E é interessante que quando Pedro e João vão embora, Maria Madalena ali está, chorando, triste, angustiada. E aí, quando eu olhei para esse texto, eu fiquei pensando, ela não foi sozinha? A Bíblia diz que Salomé foi, Joana foi, um grupo de mulheres foi. Aí eu te pergunto, aonde estão essas mulheres? Porque a Bíblia fala só de Maria Madalena quando encontra Jesus. Deixa eu falar algo para você, e guarde isso bem profundamente no seu coração. Nem todo mundo vai buscar a Deus como você busca. Nem todo mundo vai renunciar algo para buscar a Deus como você. Nem todo mundo vai se entregar como você entrega na busca com Deus. Essas mulheres, talvez olhar e dizer, o corpo não está aqui, eu não tenho nada com isso, eu vou embora, porque já já meu marido vai levantar e eu preciso fazer um café para ele ir trabalhar. Não se preocuparam, mas ela ficou ali, chorando, porque nem todo mundo tem o mesmo grau de busca que você tem. Não adianta você querer que pessoas te acompanhem na busca, que cabe somente você buscar. E essa mulher, ela está ali não porque ela achava que Jesus poderia fazer algo por ela, mas pela gratidão por tudo aquilo que Jesus foi e representou na vida dela. Nós precisamos buscar Jesus por gratidão por aquilo, não que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele é em nossas vidas, aquilo que Ele é na sua vida, aquilo que Ele tem feito e vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus que ainda cuida de mim e de você. E o interessante é que quando a Bíblia diz que ela está ali, ela vê dois anjos, e quando ela está ali fora chorando, Jesus fala com ela: ô mulher, por que está chorando? Ela está achando que é o jardineiro do cemitério lá. Ela diz: se o senhor sabe onde colocar o corpo do mestre, fale para mim ir buscar. Qual é o grau de busca sua com Jesus? Essa mulher não mediu esforço. A Bíblia diz que ela sai de madrugada escuro, reúne umas mulheres que isso me faz, e aqui eu falo com muito temor, quando se fala assim, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um estudo. Aí reúne um grupo enorme, 20, 30, mas no decorrer da caminhada, na semana seguinte já não tem os 30, tem 18, na outra semana não tem 18, tem 12, e quando está terminando, já não tem 12, tem 4, e antes de acabar, só está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Maria Madalena e as amigas dela, foram todas. Mas quando olha o ambiente, a situação, o cenário, vão desistindo. E Maria Madalena disse: eu não vou desistir, eu preciso saber onde ele está. E quando ela encontra, ela acha que é um jardineiro, ele diz: olha, não me toques, que ainda não subiu, Pai. E ele, qual é a reação dela? Qual é a busca dela? Porque Deus muitas vezes vai fazer em nossa vida, e eu creio que vai fazer na sua vida, quando você tiver um grau de intimidade, de busca com Ele, Ele rasga o céu e te mostra coisas que você jamais imagina. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, você começa a ter visões, você começa a ter um relacionamento, uma intimidade, que as pessoas não conseguem identificar em você porque isso está acontecendo, porque o teu grau de intimidade de busca é completamente diferente. Mas precisa ter oração, precisa ter jejum, porque sem busca nada acontece. A busca não parte de Jesus, a busca parte de nós. Nós precisamos ser trabalhados primeiramente nós, dentro de nós, para a partir de nós podermos trabalhar nas pessoas. Essas mulheres que saíram com Maria Madalena,
Elas saíram empolgadas, como nós muitas vezes saímos quando vamos fazer algo para o Senhor, mas no decorrer das dificuldades, no decorrer do dia a dia, do cansaço, do trabalho, nós vamos ser uma Salomé, uma Joana, nós vamos ficando. A tua busca tem que ser uma busca onde você fala e ouve Deus. A tua busca tem que ser uma busca onde nos detalhes Deus fala com você. A tua busca tem que ser algo que quando você tenta se expressar, Deus já responde. A tua busca tem que ser algo que quando você nem pensou, Deus já realizou. Isso é um grau de intimidade, identidade, relacionamento. Quando você tem uma busca sincera com Deus de todo o seu coração, Deus move o céu e a terra para dizer: filho, filha, eu faço sim. Filho, filha, continue buscando, busque cada dia mais, busque cada vez mais. Irmão Silvio, você é presbítero, tá bom o posto onde você chegou? Não, não é porque eu sou presbítero que eu tenho que me acomodar pela onde eu cheguei, eu tenho que buscar mais. E aqui, para mim finalizar, eu entro em Jeremias. Jeremias não tinha um chamado profético, ele não era profeta. O ministério dele era sacerdote, era exercer o que o seu pai, os seus avós ou tio vinha exercendo, mas a busca dele, o grau de intimidade dele, de relacionamento com ele, Deus falou: não te quero nessa área, eu quero você como profeta, eu vou te usar como profeta, mas eu não sei falar, não importa, eu te capacito. Eu não sei louvar, eu te capacito. Eu não sei pregar, eu te capacito. Mas busque, age, se entrega, abre mão do conflito entre carne e espírito, como Paulo diz, e começa a viver as coisas espirituais. Busque, 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 busque. Eu alcancei, eu almejei a faculdade, vou buscar algo mais. Eu alcancei um bom casamento, vou buscar algo para que esse casamento cada dia mais se fortaleça. Cada mais existe amor, cada vez mais existe compaixão. Eu não posso me conformar, eu sou pastor e tá bom o grau de cheguei, não. O grau de relacionamento, de busca é cada vez maior. Deus sempre tem mais para oferecer. Deixa eu te falar, meu profeta, nessa noite, e profetizar sobre a tua vida. O céu é o teu limite. O céu é o teu limite. Não é a terra o teu limite, é o céu. Mas tem busca, tem renúncia, tem um grau assim que você dizer: não, eu almejo, eu desejo, eu quero, eu vou buscar. Eu não sei o que você colocou na presença de Deus esse mês, quando nós falamos aqui de busca e de busca. A campanha termina hoje, mas a busca não termina hoje. Aleluia. A campanha vai se encerrar daqui a pouquinho, quando o pastor der a bênção apostólica, mas a busca tem que continuar constantemente. Continue constantemente buscando. Eu falo em língua, eu quero falar mais. Eu vi o giraia dentro da igreja. Continue buscando. Não se contenta somente com o que Deus tem te dado, porque Ele tem mais para te dar, para te oferecer. Não se contente com a vida que você tem. A minha esposa estava falando aqui: eu quero um carro zero, mas nós temos que buscar isso. Vai buscar orando a Deus, nos consagrando a Deus e colocando Deus como princípio, colocando Deus como a regra básica da nossa vida. Deus não se revela a mim e a você sem oração, sem busca. Para mim finalizar, Maria Madalena, talvez vista pela sociedade, vista pelos judeus, não era ninguém, mas eu digo para você que o ato dela de gratidão fez com que Jesus continuasse olhando e zelando pela vida dela até a sua morte. Como eu disse aqui, o nosso limite não é a terra. Eu não sei o seu, mas o meu é o céu, e eu vou buscar isso. Não vou me contentar em só
está nessa terra falando de Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero buscar Jesus. E nessa noite eu quero te convidar para que você venha aqui à frente. Nós queremos encerrar orando pela tua vida, profetizando que a tua busca não vai cessar quando acabar essa campanha. A tua busca vai continuar, porque do alto céu existe um Jesus que diz: se você me buscares, você acharás. Você que pode vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Hoje é quinta-feira, está chegando o final de semana, e a busca amanhã nós vamos levantar cedo, vamos buscar o nosso pão, vamos buscar o nosso trabalho, vamos buscar ir para a escola, mas agora nós vamos buscar ainda mais a presença de Deus. E nesse encerramento de campanha, coloca agora nessa oração aquilo que você veio buscar nessa campanha. Você, como disse aqui a irmã cooperadora Valquíria, você não vai sair daqui hoje sem receber o que você veio buscar. Vamos orar, vou pedir para o pastor puxar essa oração. Feche os seus olhos, queridos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos, ó Pai, o nosso clamor, a nossa oração, meu Pai, mais uma vez nessa noite. Nosso objetivo aqui desde o início é te buscar e te adorar. Estamos aqui diante da tua presença e queremos aqui apresentar essas vidas em oração, Senhor. Pessoas que estão buscando no Senhor uma solução, pessoas que estão buscando no Senhor, ó Pai, fortalecimento espiritual. Ó Espírito de Deus, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, Senhor, para te buscar. Aleluia. Eu oro por essas almas que aqui estão, Senhor, que junto conosco durante esse mês, ó Pai, ouvir a tua palavra, receberam, meu Deus, a tua mensagem, a presença do teu Espírito. Fortalece na cabeça, planta nos pés essas almas, Senhor. Em nome de Jesus, tira os obstáculos, tira as barreiras, ó Pai, em nome do Senhor. Acrescenta a fé na tua igreja, acrescenta a fé nos teus filhos nessa noite. Eu declaro esta vida aqui abençoada, que o Senhor venha revesti-lo de uma couraça,